a gente volta a falar sobre a despedida do Papa Francisco. O enviado especial da CNN ao Vaticano, Américo Martins, conseguiu entrar na Basílica de São Pedro no velório do Papa e vai conversar com a gente ao vivo, porque também a Gina Marques já aparece na tela aqui, mas primeiro contigo, Américo, já boa noite para vocês dois aí no Vaticano. Américo, mais de 5 horas de fila, mas esteve ao lado de dezenas de milhares de fiéis, onde dezenas de milhares ou centenas de milhares, talvez cheguemos aí a uma proporção ainda maior de fiéis querem estar, quer prestar esta última homenagem ao Papa Francisco, bem perto do seu corpo. Américo, muito boa tarde, boa noite para vocês aí. Queria o seu relato desse grande esforço de reportagem que você fez e que traz imagens exclusivas para os espectadores da CNN Brasil. Olá, Yuri, muito boa tarde para você. Queria dar boa noite também para a Gina, apesar de ter encontrado com ela aqui nesse dia de fortes emoções no Vaticano. Um dia que começou bastante cedo, às 9 horas da manhã, com toda aquela liturgia da transferência do corpo do Papa Francisco lá da Casa Santa Marta, onde ele morreu, onde ele morava, ele estava na capela lá, e aí ele foi transferido aqui para a belíssima Basílica de São Pedro. E exatamente às 11 horas da manhã, no horário aqui de Roma, 6 horas da manhã em Brasília, foi aberta a visitação para o público. E eu, Yuri, resolvi funcionar como público, resolvi fazer exatamente o que os peregrinos e os fiéis que estão por aqui, milhares deles, neste momento a gente vê pessoas rezando aqui e ainda na fila para entrar na Basílica de São Pedro. Eu fiz exatamente como eles, me coloquei na fila para acompanhar isso, era um momento histórico e acabei ficando cerca de 5 horas e meia na fila para chegar na Basílica e poder prestar as últimas homenagens ao Papa. Essa é uma fila que obviamente foi muito extensa, muita gente, Yuri. Eu cheguei nessa fila exatamente 12h50 aqui de Roma, estavam 22 graus, mas um sol que não parava. Para você ter uma ideia, num determinado momento baixou uma sombrinha ali, uma nuvem que passou sobre ali as nossas cabeças e as pessoas comemoraram. Isso durou 10 segundos, Yuri. Logo depois já estava aquele solão na cabeça de todo mundo. Muita gente que tinha guarda-chuvas usou ali como uma espécie de sombrinha, como dizia a minha avó, uma sombrinha para se proteger ou tentar se proteger do sol. E eu conversei com muita gente, Yuri. Eu conversei com brasileiros que vieram para cá para comemorar a Páscoa, por exemplo, e acabaram ficando mais tempo por conta, obviamente, dessa triste notícia da passagem do Papa Francisco. Eu conversei com uma jovem que é argentina, mora aqui em Roma. Ela tinha uma bandeira da Argentina, também um boné da Argentina, estava bastante emocionada e ela disse que era muito importante aí o legado do Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. Falei também com algumas pessoas que vieram das Filipinas, era verdadeiramente as Nações Unidas. E para você entender, Yuri, aqui atrás, na Basílica, a Praça de São Pedro tem uma parte cercada e existem 3 entradas para as pessoas para poder da Praça de São Pedro depois ir para a Basílica. Então tem um determinado ponto ali que essas 3 filas se encontram, uma que vem aqui de frente e outra de cada lado da praça. E isso significa que num determinado momento você tem muita gente, mas tudo muito bem organizado. Tinham policiais, tinham voluntários do Vaticano que estavam aqui originalmente para ajudar com o jubileu. Este é um ano sagrado do jubileu e foi tudo muito bem organizado, todo mundo tranquilo, não teve o menor empurra-empurra, todo mundo com muita paciência querendo prestar as homenagens de todo mundo ali, mais de 5 horas nessa fila, uma fila muito grande. Então você acaba conversando bastante com as pessoas nessa situação. Eu vi inclusive um senhor que passou mal, ele estava com um problema na perna, não conseguia mais ficar em pé e ele insistia, Yuri, em não furar a fila. Ele não queria ter privilégios, ele não queria ir para frente, ele queria simplesmente se despedir do Papa Francisco. A muito custo, um carabiniere, que é a polícia aqui da Itália, conseguiu convencer esse senhor que era melhor para ele mesmo e ele
furar a fila, ele ir para frente, ele ser atendido como outras pessoas ali que tinham dificuldade de locomoção, que era o caso dele. E também uma outra curiosidade, Yuri, muita gente distribuindo água, especialmente na parte de fora da Praça de São Pedro. Quando você entra na Praça de São Pedro não tem mais nada, você tá só ali os fiéis e foi um momento marcante. Todos os fiéis também, só para concluir, Yuri, eles passam pela Porta Santa, que é uma porta que fica ao lado direito da Basílica de São Pedro, para quem olha daqui, né? Para quem olha de frente para a Catedral, e ela só abre nos anos santos do Jubileu. Então, as pessoas que foram e estão indo prestar suas homenagens ao Papa Francisco ainda tiveram a oportunidade de passar pela Porta Santa e logo à direita da Porta Santa, o que temos ali? A Pietà, simplesmente isso dentro do Vaticano. Depois, obviamente, as homenagens ao Papa. Yuri. Américo Martins nos trazendo esse relato. Ô, Américo, antes de passar aqui para a Gina, só queria te perguntar, você falou dos 10 segundos da nuvem ali que deu um alívio no sol e a gente estava vendo as imagens enquanto você falava, trazendo tanto imagens ao vivo do atual momento ali de visitação dos fiéis para essa despedida do velório de Francisco, mas como as imagens que você captou dentro ali, seguindo na fila até conseguir chegar próximo do caixão onde está o corpo de Francisco. Quanto tempo que foi esta passagem mais próxima ali do corpo mesmo? Durou tanto quanto a nuvem, por volta ali de questão de segundos, é isso? Como é que é o fluxo de pessoas quando se aproximam de fato do caixão? Excelente pergunta, Yuri. Quando a gente entra na Basílica, eu demorei mais ou menos 1 hora na Basílica. Você fica bastante tempo, porque tem muita gente dentro. Um vão principal da Basílica está ocupada pelas pessoas tentando chegar próximo do caixão do corpo do Papa Francisco. Então você tem uma linha muito grande de pessoas. O tempo inteiro, essa fila não é uma fila indiana, uma pessoa atrás da outra. São 10, 15 pessoas lado a lado tentando caminhar. Todo mundo respeitosamente andando, todo mundo muito ali consciente do lugar onde estavam, todo mundo com muita paciência. E quando você entra na catedral é a mesma coisa. Primeiro, as pessoas entram na catedral, aquelas que nunca tiveram tido o privilégio de estar na Basílica de São Pedro, ficam até espantadas com a beleza da catedral, da Basílica. Depois você entra um pouco à esquerda e aí fica de frente para o altar. Então todo aquele corredor, um corredor que cabe, sei lá, 20 pessoas lado a lado, está ocupada e todo mundo andando pequenos passos, passo a passo. Quando você chega próximo do caixão, próximo do corpo do Papa, que como ele mesmo pediu, estava numa altura muito baixa, ele não estava num patamar mais alto, ele estava no mesmo nível de todo mundo que estava assistindo, com os guardas suíços do lado. Aí você pode passar ali. Eu medi, inclusive, na verdade eu contei, porque eu gravei esse período todo, né? Gravei toda essa passagem na frente e eu gastei exatamente 35 segundos de um lado ao outro da separação entre as pessoas e o corpo do Papa Francisco. Eu, obviamente, fui para o canto extremo para fazer aquele caminho inteiro e gravar essas imagens que a gente exibiu. Então, no meu caso, eu acabei tendo 30 segundos ali para gravar essas imagens e também internamente prestar a minha última homenagem ao Santo Padre. Segundos valiosíssimos, não só do ponto de vista jornalístico, mas também do ponto de vista da fé de todos que os nossos espectadores que não puderam estar aí no Vaticano, mas que puderam ter, pelo olhar de Américo Martins, essa oportunidade de ver ali o velório.